Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? Bem, queridos, sejam todos bem-vindos. Eu vou diminuir primeiro aqui e vou passando. Hoje, continuando o assunto de plantas, né? O reino planteiro, a gente estava falando bastante sobre isso, sobre os grupos em que as plantas, né, estão divididas, que são 4 grupos. Nós já começamos a falar aí dos órgãos vegetativos das plantas, daqui a pouquinho nós vamos falar dos órgãos reprodutivos, né? E vamos dar continuidade. Hoje a gente vai começar falando sobre caule, né? E o caule, qual é a função do caule, né? Ele é o órgão de sustentação da planta e de condução da seiva, né? Aí no caule nós vamos encontrar os vasos condutores que vão fazer justamente essa condução da seiva bruta, que é quando é absorvida pelas raízes, e da seiva elaborada, que já é ali produzida nas folhas, tá ok? Nas plantas mais pesadas, há uma substância chamada lignina, que torna as plantas mais resistentes e duras. Então, em cada local, em cada ambiente, a gente vai encontrar plantas diferenciadas, umas com estruturas maiores, outras com estruturas menores. Nessa que a gente está vendo aqui embaixo, ela tem uma estrutura bem resistente, ela tem um caule bem resistente, né? Por quê? Porque ela tem essa substância, né, chamada lignina, que torna ela mais dura, mais resistente, mais firme, né? Mas a gente também tem plantas que são chamadas de plantas herbáceas, onde o caule ele é mais flexível, ele é mais fininho, né? E ele pode ser encontrado no feijão, no dente de leão, na camomila, tá? Mas esse caso aqui que a gente está vendo, né? Ela já tem bastante lignina e é justamente para as plantas de grande porte, tá? Vamos lá, vou colocar bem aqui. E os caules, eles podem ser aéreos, subterrâneos e aquáticos, né? Os 3. Então, a gente já viu aqui, essa primeira que tá aqui em cima é aéreo, né? Os aéreos são aqueles que crescem acima do solo. Aqui, pelas figuras, vocês já devem estar percebendo. Os subterrâneos que crescem abaixo do solo, no interior do solo, e os aquáticos que se encontram dentro da água. Então, aqui a gente tem 2 tipos de aéreo, né? Esse primeiro que eu falei, que é um dos mais resistentes. O outro que nós estamos vendo aqui, ele é chamado de estipe, que é ali comum nas plantas como as palmeiras, coqueiros, açaizeiros. Notem que ele é um caule cilíndrico, né, alongado e fibroso. Então, você nota também que ele não tem ramificações no meio do caule. A gente só vai ver lá na extremidade superior um conjunto de folhas, tá? Então, ele é bem diferente desse daqui que a gente está vendo que está em cima. O próximo é o caule subterrâneo. Então, a gente está falando aí, nesse caso, né, da batata inglesa. Ela é um tipo de caule chamado tubérculo, né? E ela é batata muito importante na nossa alimentação, né? O outro que a gente está observando aqui é o caule aquático. Então, nas espécies aquáticas, os caules crescem até a superfície para que as folhas absorvam a luz solar, né? E esses caules aqui, eles são muito flexíveis. Eles são tão flexíveis, né, para que ele possa aguentar ali o movimento da água, porque se ele fosse mais duro, né, mais rígido, ele quebraria aí com esse movimento da correnteza, ok? Dentro dele tem um acúmulo de ar interessante para que realmente haja aí essa suspensão. Em outros lugares, em lugares onde não tem essa quantidade de água tão grande, né, em lugares mais secos, os caules eles também podem ter aí uma outra função, que é o caso do cacto, por exemplo. Tem caules que eles
absorvem a água da chuva para que possam manter, né, o desenvolvimento dessa planta normalmente. Eles são chamados então de suculentos. Então esses daí, esses cactos que a gente está falando, eles são comumente encontrados no bioma da Caatinga. É interessante que você dê uma olhada no seu livro, na página 45, que é justamente de caule que nós estamos falando, tem um ponto chamado conexões, falando de que algumas plantas podem ter algumas especializações, umas especialidades, né, que vão possibilitar a sua vida, né, naquele ambiente em que ela mora, em que ela vive, ok? Então ele está falando de acúleos, de espinhos e de gavinhas. Então dê uma olhada porque é um texto bem interessante. Então eu vou só dar uma resumida no que ele está falando, mas é importante que você dê uma olhadinha depois, tá? Ele fala justamente dessas estruturas aí especializadas, né? No caso dos acúleos e dos espinhos, eles estão, nesse momento, estão envolvidos ali com a defesa dessa planta. Então, o acúleo nós vamos encontrar nas roseiras, tá? Esses acúleos, eles não têm vasos condutores e eles são facilmente destacados. Já os espinhos dos limoeiros, por que dos limoeiros? Porque, olha, o limoeiro tem espinho, o cacto tem espinho, é a mesma coisa? Nesse caso, não, tá ok? No caso do limoeiro, ele está relacionado à defesa, tá ok? E nesse caso, os espinhos, eles são estruturas pontiagudas, que neles ali vai ter sim a presença dos vasos condutores de seiva, por isso que eles são difíceis de retirar. E nos cactos é a mesma coisa? Não, nos cactos eles são outras estruturas, eles são folhas modificadas. A gente vai falar de folhas daqui a pouquinho, tá bom? Mas é interessante que a gente conheça que há, então, alguns determinados ambientes, eles vão precisar se adaptar e desenvolver algumas estratégias de sobrevivência, ok? A gavinha, por exemplo, são estruturas que possibilitam a fixação da planta, como é o caso do chuchu e da videira. Ela parece assim um fiozinho e ela vai se agarrando, né? Então, dê uma olhada na página 45 em conexões. A tia já começou falando, mas é importante que você dê uma olhadinha. Okay? Vamos lá, e aí a gente sai então do caule e passa para as folhas, né? E a gente vai passar aqui para as folhas para falar um pouquinho sobre a importância e conhecer um pouquinho das estruturas, né, da folha. Então, as folhas, elas têm vários papéis, várias funções. Uma delas é a fotossíntese, que é justamente a produção de glicose, é aquele processo onde a planta produz o seu próprio alimento. Um outro processo é a transpiração. Então, dependendo do local, ela vai precisar ir perder água, liberar água para o ambiente, né? Então, esse processo de eliminar parte da água, né, que ela absorveu para o ambiente, nós chamamos de transpiração. E a respiração, né, gente, que como as outras partes das plantas, por meio da glicose e do oxigênio, gera energia para as células, né? Ela também está envolvida aí na parte da respiração. E as plantas, as folhas, perdão, elas podem ter formatos variados, né? Então a gente vai encontrar desde folhas muito pequenas, ou folhas muito grandes, ou folhas que tem outros formatos, como é o caso lá dos cactos, que elas estão em formatos de espinho. Nós vamos encontrar folhas diferenciadas que têm coloração, que tem uma cor diferente do verde, daí que está da clorofila, né? Nós vamos encontrar folhas onde elas também em cima delas vai haver uma produção de um líquido viscoso, tá? Então, existem aí formatos, né, diferenciados, estruturas diferenciadas para cada tipo aí de planta, espécie de planta, ok? É interessante também a gente falar que a maioria das folhas, né, elas vão apresentar uma lâmina
plana e nervuras. Deixa eu colocar aqui. Opa! Então, elas vão apresentar uma lâmina, geralmente, lâminas planas e nervuras. Essas nervuras são essas que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Essas nervuras aqui. Vou tirar aqui um pouquinho, colocar aqui no meio. Pegar mais essas nervuras, ó. Aqui, ó, nervura, nervura. Essas nervuras que são os canais formados pelos tecidos de condução de seiva, ok? Bem, as folhas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada pela planta. Nas células das folhas há grande quantidade de clorofila, que é esse pigmento verde, que é capaz de captar a energia luminosa, né, e transformar aí na glicose, que é justamente o alimento da planta, ok? Vamos lá então. E ainda nas folhas, nós vamos encontrar outra estrutura, né? Que é o caso aí dos estômatos. Então, os estômatos, perdão, eles são responsáveis pelas trocas gasosas, né? Que acontece aí nas folhas. E eles estão localizados na parte inferior das folhas, que possibilitam a entrada e a saída de oxigênio e de gás carbônico da planta. Então, lembre lá, a planta, para que ela faça fotossíntese, ela tem que ter todos, a luz solar, água, o oxigênio, o gás carbônico. Então, ela faz essa absorção, né, desses gases e também dos outros elementos como a água, a captura aí a luz solar, e junto ali, né, ela consegue fazer então esse processo de fotossíntese, tá? Mas na respiração ela faz como os outros seres vivos, né? Ela põe para fora também o gás carbônico, tá? E aí a gente vai lembrar qual o momento, né, que ela respira. Ela respira em todos os momentos do dia, mas qual é o momento que ela está produzindo seu alimento? Apenas quando há aí a luz do sol, ok? À noite ela respira como um outro ser, ok? Vamos lá. E também ainda nos estômatos, aí você deve estar perguntando, poxa, professora, mas o que é estômato? Estômato é isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho um fechado e eu tenho um outro aberto, tá ok? Ainda aqui com os estômatos, a gente vai ver também o processo, vai ter também o processo de transpiração. Ou seja, é essa eliminação de água para o ambiente, ok? Então, quando esse estômato está aberto, né, há então a perda dessa água para o ambiente, e quando ele está fechado, não há essa perda, ok? Então, quando essa planta está em lugares que tem pouca água, esses estômatos geralmente eles permanecem mais tempo fechados do que abertos, justamente para não perder essa água para o ambiente. E acontece o contrário quando essas plantas estão em lugares em lugares onde tem uma quantidade de água maior. Então, quando tem essa quantidade de água maior, ele permanece por mais tempo aberto. Então, aqui embaixo você está vendo uma planta que está transpirando, ok? Vou colocar aqui. Vamos lá então, né? E aqui a gente está vendo alguns tipos, né, de folhas modificadas. Eu já falei para vocês que aqui no caso, ó, em cima tem os cactos, né? Que os cactos eles têm as suas folhas modificadas em espinhos, né? E o seu caule, note que o seu caule ele é todo verde também, justamente para auxiliar aí, né, na fotossíntese, para fazer a fotossíntese. Mas nós vamos encontrar folhas que são totalmente diferentes, como é o caso dessa daqui que está no meio, ó. Essa que está bem aqui no meio, né, que ela parece vermelhada, mas notem bem,
Elas são chamadas de brácteas. São folhas coloridas cuja função é de proteger as flores que estão lá no centro e de atrair animais polinizadores. Ela deixa essa flor que está no meio, que está no centro, mais vistosa. É como se ela fizesse parte da flor, mas na verdade não é. Elas são folhas modificadas que vão servir para proteger e para atrair os insetos específicos, tá? Para que possa haver a polinização. Então, o que eu quero que vocês percebam é que aqui, vou pegar o verde, aqui, ó, as brácteas, tá? Vou ter as brácteas e aqui no meio, não vai dar para ver porque deixa eu ver o amarelo. E aqui no meio não rolou. Aqui no meio eu tenho as flores, tá? Então as brácteas são essas que estão em vermelho, nessas folhas vermelhas, e o que está no centro, aquele miolo pequeno, né? São as flores. Então, pelo tamanho das flores, né, como é tudo pequenininho, atrai, mas não atrairia tanto, né? Então, as brácteas são essas flores, são essas, folhas modificadas que têm aí essa função de chamar a atenção, atrair mais eficientemente esses animais polinizadores e também uma forma de proteger as flores que estão ali no centro. Um outro tipo é as folhas insetívoras. Essa que está lá no cantinho, tem um besouro no meio, né? Que são também conhecidas como as plantas carnívoras. A tia colocou um desenho aqui embaixo que é só para a gente brincar com o conceito aí de plantas carnívoras. Geralmente, quando as plantas carnívoras não é popular, né? Elas estão sendo trabalhadas no desenho, né? Desenho animado, geralmente elas vêm ali daquele formato, né? Mas elas são chamadas de folhas insetívoras porque elas têm esses pelos, como vocês estão vendo, e elas produzem substâncias viscosas, né, que servem justamente para prender, como se fosse uma colinha ali, né? Então o besouro caiu, a mosca caiu, a abelha caiu ali e fica muito difícil dela sair de lá. Por quê? Porque ela prende, né, como se fosse uma colinha, né? Mas mesmo assim, elas absorvendo os nutrientes desses insetos que caem lá, que são digeridos lá, mesmo assim elas também fazem fotossíntese. Mas por que existem essas plantas insetívoras, né? Elas geralmente estão em lugares onde há essa pobreza de nitrogênio, que é também uma substância muito importante para as plantas, e elas precisam retirar esse nitrogênio de algum outro, né? E aí de algum outro elemento. E aí elas fazem essa absorção desse nitrogênio dos seres que estão sendo capturados ali, que caíram ali, foram polinizar, foram atraídos, né? E ela foi lá e justamente vai digerir esse inseto e vai absorver o nutriente que ela tanto precisa. Galera, por hoje acabou. Deixa eu dar uma olhadinha. Opa, isso mesmo. Por hoje acabou. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês lá no nosso grupo escolar. Deixa eu subir mais. Lá no nosso grupo escolar, as atividades que eu quero que vocês façam, inclusive, meus queridos, página 46. Página 46, deixa eu pegar aqui, ó. Tem justamente o nosso trabalho, tá? Que é o transporte de água nas plantas. Eu quero que vocês façam aí a página 46, fazendo ciência. Então, você vai precisar de uma rosa ou, enfim, uma flor branca, pode ser um cravo, uma rosa, um caule grande. Por que tem que ser um caule grande, de preferência, né, um pouco mais firme? Porque você vai cortar ele ao meio, do jeito como tá pedindo aqui no livro. Então, se for muito fino, até para você cortar vai ter dificuldade. Outra coisa, como há a necessidade de corte, então eu peço a vocês que não façam isso sozinhos. Chamem o pai, a mãe, o responsável, qualquer um que tenha uma destreza, que seja adulto, tá? Tenha uma destreza aí com a tesoura, tá ok? Para que você possa fazer esse corte no caule dessa planta,
tá? Vocês vão precisar mandar para o meu WhatsApp, mas aí eu explico melhor no nosso grupo, tá ok? Daqui a pouquinho eu dou uma passada no nosso grupo, dando todas as especificações, data de entrega e como é que eu quero, ok? Bem, crianças, tenham todos uma semana abençoada e nós vamos nos encontrar com certeza. Beijos, tchau!